Hoje a gente vai falar sobre reações ácido-base, tá? Nós vamos fazer uma introdução bem simples para vocês. Essa introdução vai permitir que vocês utilizem alguns conceitos em laboratórios, já nos laboratórios de química geral, né, de introdução à química, e também permitirá que vocês compreendam algumas reações ácido-base, tá bom? Primeiramente, vou dar duas definições. Uma que vocês já conhecem, se vocês lembrarem lá do ácido de Arrhenius, né, que é onde a gente falou sobre o próton, né? Aquele ácido que doa próton, né? Agora nós vamos estender um pouco, vamos definir o ácido de Bronsted, né? Pela equação de Bronsted. Na verdade, o ácido de Bronsted vai ser aquele onde você vai ter o próton sendo doado aqui para a água, né? E a formação aqui, então, do A-, que seria o contraíam desse ácido. Então, você teria uma parte da molécula que funcionaria como um ácido, né? Liberando aqui essa parte, esse próton, né? E a água aqui, no caso, ela seria uma base, né, pessoal? Por quê? Ela seria uma base porque ela receberia esse próton. Então, esse seria um conceito ácido-base bem interessante. O mais genérico, depois vocês verão, que vai abordar muito mais reações, que simplesmente reações para a doação de próton, né, seria o conceito de ácido de Lewis, né, onde na verdade o ácido vai ser a espécie, né, que pode formar uma nova ligação, né, aceitando um par de elétrons, né. Então você teria aqui o ácido aqui aceitando o par de elétrons aqui desse composto B, né. Então veja só, não tem nenhuma dissociação ou não há nenhuma reação de doação de próton nesse caso, mas seria a espécie que fosse responsável por aceitar elétrons. Química analítica em breve, então vai ser muito interessante esse tipo de conceito no futuro, tá bom? Bem, para isso, então, nós definimos então a escala de pH, recordando aqui com vocês, a escala de pH mais usual que nós temos em química é de 14 a 0, ou seja, quanto menor for o valor do pH, mais ácida é a solução. Então, a gente tem aqui, por exemplo, entre 1 e 2, a gente vai ter o suco de limão, o ácido do estômago, né? Em 3, o suco de laranja, o suco de uva, aí o suco de tomate, em torno de 6 a urina, em torno de 7 a água pura, lembrar que a água é um pouquinho menos que 7, né, pessoal? A água natural, porque ela vai ter CO2 dissolvida, né? Então ela vai ser 6 ponto alguma coisa, dependendo da temperatura, né? Mas em princípio a água pura é livre de qualquer tipo de gás, livre de qualquer tipo de composto químico, ela vai ter pH em torno de 7, né? E aí, à medida que você vai aumentando o pH, a gente vai tendo alguns compostos, como leite de magnésia, como amônia caseira e assim por diante, até chegar à soda cáustica, né, ali em torno de 13, 14, que seria o pH de uma solução ali, né, que é utilizada principalmente para limpar aparelhos domésticos, né? Bom, então, qual que é a ideia? A ideia é que você vai ter, a partir do 7 para 0, um sistema onde o pH vai ser um pH baixo, né? Você vai ter um aumento da acidez, e o 7 é o nêutron, onde a concentração dos íons, né, do próton é igual à concentração dos íons OH-, e aumentando o pH, nós vamos falar em termos de basicidade, ou seja, diminui a acidez desculpa, aumenta a acidez, né, quando vai para 0, aumenta a basicidade quando vai para 14, tá bom? Então, esses valores de pH, eles podem estar dentro dessa escala aqui, tá? Então, você vai ter um meio mais ácido ou meio mais alcalino. Veja, não é pH ácido e pH alcalino, tá, pessoal? É meio. Meio vai estar ácido e o meio vai estar alcalino. O pH vai ser um valor. Então, não existe pH ácido nem pH alcalino. Existe pH, né, um valor X, ou pH baixo, pH alto, né? Ou o meio vai estar ácido, ou o meio vai estar alcalino. A solução vai estar ácida, ou a solução vai estar alcalina, ou neutra, né? Então aqui a gente colocou uma visão aqui de como seria, né? Você teria os íons positivo e negativo representando o OH- e o H+, né? Numa solução ácida vai ter um excesso, então, desses íons em solução. Veja só, o fato de ter esses íons em solução não quer dizer que
a carga resultante da solução é positiva, tá, pessoal? Aqui a gente coloca que você vai ter maior quantidade de H+, né, que vai estar disponível ali em solução, tá? Ele vai ter sempre um contraíon balanceando essa carga, seja ele por meio de um contraíon cloreto, um brometo e assim por diante, tá? E a quantidade de OH- vai ser inferior. Quando você tem um meio neutro, né, a quantidade de OH- e H+, olha aqui, ó, são iguais, né? E quando você tem a solução alcalina, esse valor vai mudar. Bom, vocês olham aqui que a escala, né? A escala está de 0 a 14. Por que a escala está de 0 a 14? Porque o pH, e nós estamos falando aqui de um ácido que se dissocia completamente, ou de uma base que se dissocia completamente, né? Ou seja, um ácido forte, uma base forte, ele é obtido por essa equação. pH é menos log da concentração de H+, tá certo? Então, você vai ter uma concentração de próton em solução e você vai tirar o menos log dessa concentração e você vai obter o valor do pH. Note que, por que existe uma escala de pH, né? E por que alguns ácidos são fortes e outros são fracos? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Nós vamos falar para vocês, né, um pouquinho do pKa, que é o menos log do Ka, né, que é a constante ácida. Mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu só quero que vocês notem essas figuras que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos o HF, nós temos o H2O e nós vamos observando aqui o quê? Nós vamos observando que em alguns compostos, principalmente esses compostos orgânicos, né, você vai ter uma distribuição de carga diferente na molécula, né? Vamos pegar o HF, por exemplo. Olha que interessante. No HF, lembre-se que essa é uma representação da nuvem eletrônica. Nós já vimos isso lá no comecinho do curso, onde eu mostro para vocês, né, as representações, né, das nuvens eletrônicas. Olha só, aqui você vai ter, nesse diagrama, quanto mais vermelho aparecer aqui, quer dizer que você vai ter uma maior densidade eletrônica nessa molécula. Isso significa que os elétrons estão concentrados neste lado da molécula de HF. Por isso que essa molécula libera mais facilmente o próton. Porque se vocês olharem aqui esse azul, representa que essa parte da molécula ela é menos negativa, né? Ou seja, a gente pode até falar que ela é mais positiva, né? Mas o correto é falar que é menor a densidade eletrônica. Isso fará com que esse H+ aqui, olha, seja liberado em solução, tá bom, pessoal? Ó, e olha nesse canto aqui. Então quer dizer que a densidade eletrônica vai ficar toda em torno do flúor aqui. Então quer dizer que o elétron que está próximo do hidrogênio aqui vai tender a ficar próximo do F, né, próximo do flúor, e esse próton pode ser liberado. Olha a água, que interessante. A água também, a água vai ter um hidrogênio que vai ser ácido, né? E ela vai manter a outra parte da molécula menos eletronegativa. Nesse caso aqui você vai ter o hidrogênio, né? E nesse caso vermelhinho aqui você vai ter o OH-. Você poderia separar essa molécula como OH- e H+. Né? Olha esse composto aqui, né? O etino, né? Nós temos aqui uma molécula que ela é simétrica. Então, se você traçar um eixo aqui no meio dessa ligação tripla, você vai ver esse CH e esse CH. Né? Você vai ver que os hidrogênios aqui estão bem no cantinho. Mas mesmo assim, pode ver que há pouca densidade, distribuição, né, de densidade eletrônica ao longo aqui, tá vendo? Embora aqui você tenha a maior concentração de elétrons aqui nessa nuvem eletrônica aqui dessa tripla ligação, olha aqui, ó, esse azulzinho é bem fraquinho. Isso significa que esse hidrogênio é pouco ácido, ou seja, ele é difícil de ser liberado em solução, tá bom? Olha a molécula de amônia. Isso é interessante, porque o NH3, embora ele tenha três, né, hidrogênios aqui ligados ao nitrogênio, notem que a densidade eletrônica aqui, olha, é bem fraquinha, né? Pode ver aqui, ó, esse azul não é muito forte igual na molécula DHF. Significa que esse hidrogênio ele não é muito ácido não, pessoal. Essa molécula não consegue liberar esse próton facilmente. Mas olha que interessante, diferentemente da molécula anterior, né? A molécula de etino,
O NH3 possui uma alta densidade eletrônica aqui, ó, em torno do nitrogênio. Possivelmente isso está relacionado ao quê, pessoal? Aquele par de elétrons livres do nitrogênio, né? Esse par de elétrons livres, se vocês lembrarem do conceito de ácido e base de Bronsted, que eu falei para vocês, de Lewis, na verdade, que eu falei para vocês lá no comecinho desse vídeo, ele vai ter a capacidade de doar os elétrons aqui, então ele vai funcionar muito bem como uma base de Lewis, né? Então, dentro do conceito de base de Lewis, a amônia se encaixa bem. E ela terá dificuldade para liberar esse próton, né? Por quê? Porque se vocês notarem aqui, o elétron ainda está sendo mais compartilhado com o hidrogênio, né? Diferentemente aqui do HF, diferentemente aqui da água, que vai ter um hidrogênio com pouco elétron compartilhado. Pouco elétron é estranho falar isso, mas a gente fala em densidade eletrônica, né, pessoal? Tem uma baixa densidade eletrônica, nesse caso aqui do H2O e do HF, e aqui você tem uma maior densidade eletrônica próxima aos hidrogênios. O que segura mais o hidrogênio na estrutura impede com que ele seja liberado facilmente. Então é por isso que esses compostos tendem a ser menos ácido, né, do que tende a ser menos ácido do que compostos como o HF. Nesse caso aqui, a amônia, né, se você borbulhar a amônia, por exemplo, uma solução borbulhar em água, o que vai acontecer? O pH vai ficar alcalino, né? O meio vai ficar alcalino, o pH vai ficar acima de 7, né? O que isso significa? Significa que ele funciona então como uma base. Ele vai roubar um próton ali da água, liberando o OH-, tá bom? E nesses dois casos aqui nós temos duas moléculas orgânicas, tá? Essas moléculas orgânicas são tipicamente moléculas que não se dissociam em água, né? É só um exemplo para mostrar que esses hidrogênios aqui, eles não são ionizáveis, é muito difícil você remover esse hidrogênio, né? Então eles não vão funcionar como ácido, tá certo? Ah, mas a gente consegue remover esse hidrogênio? Consegue, mas em condições bem extremas, pessoal, que vai sair um pouco dessa logística que nós estamos colocando aqui dos ácidos, né, e bases de Bronsted, tá? Então, olha só que interessante. Aqui, por exemplo, nós temos a densidade eletrônica aqui em torno da dupla ligação, mas se vocês olharem aqui, nenhum azulzinho aparece, né, pessoal? Isso significa aqui que a densidade eletrônica está muito próxima do hidrogênio ligado ao carbono. Neste caso aqui, olha que interessante. Mesmo nesse caso aqui, a gente não observa nem a parte vermelhinha, porque praticamente toda a molécula, né, os elétrons se distribuem praticamente de maneira igualitária em quase toda a molécula. E o que permite a dizer que nesse modelo que a gente mostra para vocês, né, a gente consegue observar um efeito da nuvem eletrônica, né, de qual parte da molécula nós teremos aí a densidade eletrônica, né, o compartilhamento ou não dos elétrons, tá bom? Então, isso é uma explicação muito interessante, uma visão que vocês podem ter do ácido, né, e a gente vai falar depois no próximo vídeo, né, de como isso afeta, então, o equilíbrio ácido-base em solução.